Bom dia, irmãos e irmãs. Como você acordou nesse dia de hoje? Acredito que todos nós acordamos precisando de um pouco da graça de Deus todos os dias. O que eu separei para hoje foi algo que eu tenho pensado comigo e que acho que pode te trazer um pouco de paz. Você confia em Deus? Você acredita nos planos que Ele tem para você? Você já parou para pensar que o seu cansaço pode ser o resultado de tentar carregar um plano que nunca foi seu? Nós passamos a vida tentando antecipar o amanhã, tentando consertar o que deu errado ontem, enquanto Deus está sentado no trono da eternidade, olhando para a sua jornada com a tranquilidade de quem já viu o final da história. O maior peso da sua alma não é o problema em si, mas a ilusão de que você precisa saber o como e o quando. Hoje, eu quero que você solte as rédeas. Se você chegou até aqui sentindo que está no escuro, saiba que o escuro não é a ausência de Deus. É apenas a sombra das asas de quem está te protegendo enquanto trabalha no seu propósito. Ele sabe de cada lágrima que caiu no travesseiro e de cada porta que se fechou na sua cara. E o que eu vou te revelar agora vai mudar a forma como você enxerga os seus dias difíceis. Deus não permite o caos por falta de controle, mas para reorganizar o que você achava que era ordem. Muitos dizem, Deus sabe de todas as coisas, da boca para fora, mas poucos vivem a paz que essa frase carrega. Se Ele sabe, você não precisa se desesperar. Se Ele tem um propósito, você não precisa de um plano B. Respire fundo. Sinta a presença dele agora, como um abraço de pai que diz: Filho, eu estou cuidando de tudo. Nos próximos minutos, nós vamos alinhar o seu coração à vontade dele, para que a sua ansiedade dê lugar a uma certeza inabalável. Por que Deus permite que esperemos tanto? Essa é a pergunta que ecoa nos comentários e nas orações. Entenda uma coisa: Deus não trabalha com o relógio, Ele trabalha com o preparo. José do Egito não foi para a prisão porque Deus o esqueceu, mas porque o trono exigia uma maturidade que a casa de seu pai não podia dar. O seu propósito não é um destino onde você chega, é o processo de quem você se torna enquanto caminha. Olhe para trás e veja quantas vezes o não de Deus foi o maior livramento da sua vida. Aquela porta que não abriu, aquele relacionamento que terminou, aquele negócio que não prosperou. Na época doeu, mas hoje você percebe que Deus estava apenas limpando o caminho para algo maior. Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe o que você suporta e sabe exatamente a hora de te entregar a chave. O propósito de Deus para você não é te ver sofrer, é te ver brilhar na luz dele. Mas o brilho exige lapidação. Se você está em um momento de silêncio, não se engane. O silêncio de Deus não é omissão, é concentração. Ele está concentrado em cada detalhe da sua vitória. Pare de olhar para o relógio e comece a olhar para as mãos dele. Se você está vivo hoje, se o fôlego ainda entra nos seus pulmões, o seu propósito ainda está ativo. Nada, absolutamente nada, pode anular o que o céu escreveu sobre o seu nome. Pare por um segundo e olhe para as mãos de um artesão, trabalhando no barro. O barro não entende por que está sendo apertado, por que está sendo moldado, ou por que às vezes precisa passar pelo fogo. O barro só sente a pressão. Mas o artesão vê o vaso pronto antes mesmo de começar. Assim é Deus com a sua vida. Às vezes, a pressão que você sente hoje não é para te destruir. É apenas Deus dando forma ao seu caráter para que você suporte o peso da bênção que está por vir. Se Ele te colocou nessa roda, é porque Ele sabe que você é matéria-prima de milagre e não de desperdício. Sabe aquela ansiedade que te rouba o sono, tentando adivinhar como os problemas vão se resolver? Isso é você tentando ocupar o lugar de Deus na sua história. Quando você se desespera, você está dizendo inconscientemente que o propósito de Deus pode falhar.
Mas deixe-me te dar uma certeza. O céu não trabalha com hipóteses. Deus não diz, talvez eu te ajude. Ele diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São planos de paz. Se o capítulo atual parece confuso, é porque você ainda está lendo a página, enquanto o autor já escreveu o final do livro. O seu papel não é entender o rascunho, é confiar no escritor. Muitas vezes, o que chamamos de atraso é, na verdade, o tempo que Deus leva para preparar o cenário onde você vai brilhar. Se Ele te entregasse a vitória hoje, talvez você não tivesse estrutura para mantê-la. O propósito exige maturidade. Por isso, não inveje o tempo de colheita do vizinho. O solo dele é diferente do seu, e a semente que Deus plantou na sua vida é de uma árvore frondosa, que demora a crescer, mas que quando cresce, dá sombra para gerações. O tempo de Deus não é um castigo, é um investimento na sua integridade espiritual. Bom dia, irmãos e irmãs. Como você acordou nesse dia de hoje? Acredito que todos nós acordamos precisando de um pouco da graça de Deus todos os dias. O que eu separei para hoje foi algo que eu tenho pensado comigo e que acho que pode te trazer um pouco de paz. Você confia em Deus? Você acredita nos planos que Ele tem para você? Você já parou para pensar que o seu cansaço pode ser o resultado de tentar carregar um plano que nunca foi seu? Nós passamos a vida tentando antecipar o amanhã, tentando consertar o que deu errado ontem, enquanto Deus está sentado no trono da eternidade, olhando para a sua jornada com a tranquilidade de quem já viu o final da história. O maior peso da sua alma não é o problema em si, mas a ilusão de que você precisa saber o como e o quando. Hoje, eu quero que você solte as rédeas. Se você chegou até aqui sentindo que está no escuro, saiba que o escuro não é a ausência de Deus. É apenas a sombra das asas de quem está te protegendo enquanto trabalha no seu propósito. Ele sabe de cada lágrima que caiu no travesseiro e de cada porta que se fechou na sua cara. E o que eu vou te revelar agora vai mudar a forma como você enxerga os seus dias difíceis. Deus não permite o caos por falta de controle, mas para reorganizar o que você achava que era ordem. Muitos dizem, Deus sabe de todas as coisas, da boca para fora, mas poucos vivem a paz que essa frase carrega. Se Ele sabe, você não precisa se desesperar. Se Ele tem um propósito, você não precisa de um plano B. Respire fundo. Sinta a presença dele agora, como um abraço de pai que diz: Filho, eu estou cuidando de tudo. Nos próximos minutos, nós vamos alinhar o seu coração à vontade dele, para que a sua ansiedade dê lugar a uma certeza inabalável. Por que Deus permite que esperemos tanto? Essa é a pergunta que ecoa nos comentários e nas orações. Entenda uma coisa: Deus não trabalha com o relógio, Ele trabalha com o preparo. José do Egito não foi para a prisão porque Deus o esqueceu, mas porque o trono exigia uma maturidade que a casa de seu pai não podia dar. O seu propósito não é um destino onde você chega, é o processo de quem você se torna enquanto caminha. Olhe para trás e veja quantas vezes o não de Deus foi o maior livramento da sua vida. Aquela porta que não abriu, aquele relacionamento que terminou, aquele negócio que não prosperou. Na época doeu, mas hoje você percebe que Deus estava apenas limpando o caminho para algo maior. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe o que você suporta e sabe exatamente a hora de te entregar a chave. O propósito de Deus para você não é te ver sofrer, é te ver brilhar na luz dele. Mas o brilho exige lapidação. Se você está em um momento de silêncio, não se engane. O silêncio de Deus não é omissão, é concentração. Ele está concentrado em cada detalhe da sua vitória. Pare de olhar para o relógio e comece a olhar para as mãos dele. Se você está vivo hoje,
Se o fôlego ainda entra nos seus pulmões, o seu propósito ainda está ativo. Nada, absolutamente nada, pode anular o que o céu escreveu sobre o seu nome. Pare por um segundo e olhe para as mãos de um artesão, trabalhando no barro. O barro não entende por que está sendo apertado, por que está sendo moldado, ou por que às vezes precisa passar pelo fogo. O barro só sente a pressão. Mas o artesão vê o vaso pronto antes mesmo de começar. Assim é Deus com a sua vida. Às vezes, a pressão que você sente hoje não é para te destruir. É apenas Deus dando forma ao seu caráter para que você suporte o peso da bênção que está por vir. Se Ele te colocou nessa roda, é porque Ele sabe que você é matéria-prima de milagre e não de desperdício. Sabe aquela ansiedade que te rouba o sono, tentando adivinhar como os problemas vão se resolver? Isso é você tentando ocupar o lugar de Deus na sua história. Quando você se desespera, você está dizendo inconscientemente que o propósito de Deus pode falhar. Mas deixe-me te dar uma certeza. O céu não trabalha com hipóteses. Deus não diz, talvez eu te ajude. Ele diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São planos de paz. Se o capítulo atual parece confuso, é porque você ainda está lendo a página, enquanto o autor já escreveu o final do livro. O seu papel não é entender o rascunho, é confiar no escritor. Muitas vezes, o que chamamos de atraso é, na verdade, o tempo que Deus leva para preparar o cenário onde você vai brilhar. Se Ele te entregasse a vitória hoje, talvez você não tivesse estrutura para mantê-la. O propósito exige maturidade. Por isso, não inveje o tempo de colheita do vizinho. O solo dele é diferente do seu, e a semente que Deus plantou na sua vida é de uma árvore frondosa, que demora a crescer, mas que quando cresce, dá sombra para gerações. O tempo de Deus não é um castigo, é um investimento na sua integridade espiritual.